E agora a gente vai para um assunto muito importante, muito bacana da vida da mulher, da vida do bebê. A gente vai falar sobre amamentação. E a gente, antes de introduzir nosso assunto, a gente vai conversar aí com duas queridas. Uma que já é mamãe de dois fofos e outra que está gravidíssima. A gente vai saber um pouquinho dessa experiência da amamentação e da grávida, o que ela imagina, né, nessa hora, depois que a bebezinha nasceu. Vamos ver tudo? Olha lá. Hoje a gente vai bater um papo para complementar essa pauta tão bacana sobre a amamentação com ela, que é uma super mamãe, é a Deia, que trabalha com a gente aqui na Gazeta. E ela é mãe de dois fofos. O mais velho tem quantos anos? 9 anos. 9 anos já, como passa rápido. E a sua pequenininha? 4. A Gabi já está com 4 anos. Tempo passa rápido, né? Muito boa. Como é que você encara esse lance da amamentação? Qual foi a sua experiência com os dois filhos? Porque menino e menina, mamam diferente. Sim. Isso é verdade, né? Como é que foi? Conta pra gente. Então, amamentar foi a melhor experiência da minha vida. Semana passada mesmo o Felipe me perguntou: mãe, o que você sentiu quando você amamentou a gente? Eu disse pra ele: filho, eu me senti uma heroína. Porque você te ver crescer e se hidratar só com o meu leite, mais nada, foi incrível. Eu acho que é muito emocionante. O Felipe mamou mais que a Gabriela, assim, quantidade. Ele queria toda hora, toda hora, toda hora. Menina é glutão, né? E aí primeiro filho eu tinha um pouco de dificuldade de esperar as 3 horas no início, né? Depois que eu consegui botar os horários certinhos. E a Gabi, ela era um pouco mais dorminoca durante o dia, então acabava mamando menos, né? Mas eu amamentei os dois até integral até 5 meses, aí eu voltei a trabalhar e aí fui diminuindo e tal, eu fui tirando o leite, deixando, mas até que chegou uma hora que eles não quiseram mais. Foi uma sortuda. Pra grande mamãe, obrigada. Obrigada. Simone, minha amiga, fui buscá-la pelo seguinte: como é que é a sua opinião e a sua vontade para amamentar? O que você acha que é a amamentação? Carol, eu acho que a amamentação é o momento mais íntimo, único, próximo do seu bebê. Você gera ele durante 9 meses dentro de você e você imagina: acabou, depois que nasceu, acabou esse contato. Vamos voltar pro cordão umbilical? Não, gente, eu acho que a amamentação é um momento que é só meu e dela, como foi você com o JP, eu acho que todas as mães. Mas assim, uma coisa eu não abro mão de que eu vou tentar. O máximo que eu puder. Tempo pra mim é indiferente. Mas 6 meses, 1 ano, 3 meses. O tempo que for o suficiente para ela se sentir alimentada é o que eu vou querer oferecer. Mas eu quero te agradecer. Amiga, obrigada. E isso tudo aí, unindo aí toda a sua experiência, a sua opinião, a gente vai assistir agora. Opa! Lindas, muito obrigada, Simone, que está aqui no estúdio, está gravidíssima, ai, que coisa boa. Deia, um beijo para você, parabéns, você é uma grande mãe. E a gente vai entrar fundo nesse assunto agora. Prazer tê-la aqui, Natália Colombo. Prazer é meu. Bem-vinda, que coisa boa. Tá ainda mais linda, mamãe, né, diretor? Olha que coisa boa. Uma nova fase, Uma nova fase. Você tá bem? Tô tá feliz, ótima, né? tô super feliz. Mandar um beijo pro JP. JP tá assistindo a mamãe no colo da vovó, né? Que delícia. Mas esse assunto é tão interessante, agora você está passando por isso, é algo real que você está vivendo, mas eu acho que as mulheres têm muitas dúvidas, até porque o início, quando a gente fala assim, o neném vai nascer, que hora será que vai chegar esse leite? A gente preparou um vídeo para você explicar pra gente, então, como é a produção de leite no corpo feminino. Porque como é que você vai saber de onde vem esse leite? Pessoal, vocês sabem, meninos, de onde vem esse leite? Vocês sabem que hormônio é produzido na mulher para que ela possa produzir leite? Vamos colocar na tela, então? Vamos Vou pedir para você explicar tudo pra gente. Quando quiser parar, fique à vontade. Tá ótimo. Bom, então a primeira coisa que a gente tem que saber é que a produção de leite, ela começa com a sucção do bebê. Tá. Então esse é o primeiro estímulo. Por isso que existem várias maternidades, né, que logo que o bebê já nasce, um pouco depois, ele já é colocado no peito da mãe. Porque essa produção de leite vai acontecer
a partir desse estímulo. Entendi, que legal. E o hormônio que é responsável pela produção do leite é a prolactina. E a prolactina, na verdade, ela tem esse primeiro estímulo. Então, começa com essa sucção e esse leite começa a ser produzido. A partir do momento que houve essa sucção, começa a ter toda uma produção nas glândulas mamárias. Que são todas essas que a gente está vendo. Exatamente, que são essas que a gente está vendo aí. E como é que dá esse start? É no momento que vai nascer a criança? Porque eu me lembro, antes do João nascer, tinha aquele colostro, né, que fala, que é meio laranjinha. Sim. E aí ele nasceu, de repente já era leite. Sim, exatamente. Parece que é de uma hora para outra. O colostro, ele dura mais ou menos nos primeiros 5 dias, na primeira semana. E ele é um leite extremamente importante para essa primeira fase. Porque ele tem uma quantidade muito grande de proteína e ele vai ser fundamental para o desenvolvimento do sistema imunológico do bebê. Entendi. Então ele é um leite mais aguado, né? Tanto que tem mãe. Se você quiser só dar uma pausinha vamos dar uma pausa aqui, que esse momento é muito importante da sucção. Se você... Então esse primeiro estímulo, muita mãe olha e fala assim, nossa, mas é um leite aguado, né? Estranho. Exatamente. E ele é super importante exatamente para isso. O leite mesmo, ele só vai descer depois dos 5, 7 dias, que é realmente o leite. Antes disso é o colostro, que é muito importante. Então não é para desperdiçar esse colostro, tem que amamentar, porque é fundamental para a primeira semana de vida. Exatamente. E sempre estimular a sucção. Então a prolactina, ela é estimulada quando essa sucção acontece de 8 a 12 vezes ao dia. Né? Então por isso que a gente fala que no começo o ideal é ficar na livre demanda e não controlar muito por horário. A criança chorou, a gente coloca para mamar. Sim, exatamente. Tipo, né, porque às vezes tem mãe, né, a gente fala muito da questão das 3 horas, de 3 em 3 horas, mas é sempre importante você respeitar essa livre demanda. Então, a partir do momento que o bebê sentiu necessidade, você estimula, principalmente no começo. No começo. Depois de uns 15 dias, a gente já pode começar uma rotina. Isso. Depois o próprio bebê, né, em geral, o próprio bebê, ele já vai entrando nessa rotina de 3 em 3 horas, até 4 em 4 horas, que já facilita também para a mãe, né? Exatamente. Aí, vamos aproveitar essas imagens lindas aqui, vamos continuar o vídeo. Vai entrar a parte da sucção do bebê, Natália. Tem um jeito ideal? Tem que pegar bonitinho, senão não adianta. Exatamente. E até, né, se quiser só dar uma pausa aqui, por favor. Uma coisa que é super importante, Carol, quando a gente fala de pegada, da pega correta, é porque, assim, muitas mães desistem de amamentar porque o bico fica muito machucado, né? Eu mesmo tive essa experiência, na primeira semana pra mim foi super difícil, porque o bebê ainda muitas vezes não pega da maneira adequada, e isso faz com que muitas mães desistam, né? Porque dói muito, o bico do peito fica rachado, pode sangrar, né? Pode sangrar. Então, assim, tudo isso, né, acaba, se a mãe ela já não tem total certeza do benefício da amamentação e de que ela quer amamentar, e muitas vezes ela desiste porque ela não aguenta. E nesse caso, tem alguma dica para preparar esse seio? Então, na verdade, assim, existem vários ginecologistas que eles, como fala, eles ainda não têm uma opinião muito formada. Alguns falam que usar uma esponja, né, e já ir deixando ele machucado. Seria uma boa opção, mas também já ouvi dizerem que também talvez isso não seja muito legal, né? Só que com o tempo, isso é importante, com o tempo, né, o próprio bico do peito, ele vai se acostumando, então chega uma hora que isso não dói mais. Né? Mas por isso que é importante sempre estimular. E essa é a posição adequada? Sim, existem várias posições para você amamentar o bebê, né? Só que assim, é sempre importante que o bebê esteja virado de frente com a mãe, umbigo com umbigo, né? Então essa é uma das posições, né? Mas é sempre importante que ele fique com a cabeça também nessa posição, levemente inclinada, que ele não fique com o pescoço torto, porque senão pode ter uma chance maior dele engasgar, né? Olha que importante. Então, essa parte mais levantadinha, né? Isso, exatamente. Então, exatamente nessa posição. E a boquinha do bebê tem sempre que estar na forma de peixinho. Vamos seguir com o vídeo, então, que eu acho que vai mostrar. Na forma de peixinho? Isso, exatamente. As boquinhas abertas, embaixo e em cima. Né? E ele não pode abocanhar o mamilo, ele tem que abocanhar o peito. Porque se ele abocanha o mamilo, aí vai machucar. Então, né? A gente vai chegar na parte que mostra exatamente a sucção do bebê. Eu acho que aí tá mostrando a parte da prolactina que você falou, então, que é a aqui é a prolactina, né? Que é produzida no cérebro. Exatamente. Ela tem o estímulo no cérebro e a partir daí ela começa a estimular essa produção de leite. E a produção de leite, ela se dá em 2 etapas. Então, a gente tem uma ação de 2 hormônios, que é a prolactina, né? E a gente tem a ação da ocitocina, né? Então, aqui a gente tá vendo toda a produção da prolactina. O hormônio do amor. Sim, é considerado o hormônio do amor. Por isso, porque ela tem relação na amamentação.
amamentação. Sim, e é interessante porque tanto a prolactina como a ocitocina juntas, elas têm relação com esse amor de mãe. Né? Então, elas são responsáveis por esse amor maternal. Então, e pela produção de leite. Exatamente. Olha que legal. Exatamente. Vamos seguir. A ocitocina, ela é responsável pela saída do leite. Né? E a prolactina pela produção do leite. Também. Tá. Agora, deixa eu te aproveitar de fazer uma pergunta até que a gente chegue na parte da sucção do nosso vídeo, que é muito gracinha, que é o seguinte, algumas mulheres não têm muito leite. A produção é menor do que em outras. Sim. Existe uma explicação já para isso ou não? É fisiológico? Existe, Carol. Existem algumas, mas principalmente a sucção. Então tem mãe que fala assim, mas meu leite é fraco, o bebê não tem o leite suficiente. Na verdade, não. O que acontece? A gente viu que a produção de leite ela é estimulada pela sucção. Se você tem um bebê que não suga direito, né, ou porque ele não pega direito, então às vezes a pega tá errada, é muito difícil pro bebê sugar. Vamos parar aqui, ó. Segura nessa imagem. Isso. É muito difícil pro bebê sugar, então a gente tem que pensar que ele é um recém-nascido, ele se cansa muito fácil, né? Então, assim, às vezes tá muito difícil pra ele não consegue sugar o suficiente porque a pega tá correta, ou porque a mãe tem um bico invertido, existem alguns outros pontos que também podem atrapalhar. Outra coisa também que a gente tem que considerar é o estado nutricional dessa mãe. Então, assim, quando a gente pensa numa mãe desnutrida, por exemplo, ela pode ter um pouco mais de dificuldade. E um ponto que eu acho que pega muito nessa fase é toda essa novidade, né, Carol? Então você também já é mãe, você sabe. Então, assim, é muito cansaço, né? Porque o bebê, ele acorda várias vezes durante o dia, você fica o dia todo madrugada. De madrugada, então a mãe não dorme direito, é tudo muito novo, a vida muda completamente. E aí a produção pode ficar prejudicada. Então, um pouco desse estresse associado a uma pega incorreta, isso pode interferir, mas toda mãe consegue produzir a quantidade de leite suficiente para o bebê. Isso é super importante. Não desistam, meninas. Vamos soltar o vídeo agora até o final, que mostra direitinho o momento, então, que ele vai, como você falou, tem que abrir a boquinha e pegar tudo. Exatamente, não pode ver o mamilo, não pode ver o bico do peito. E tem alguma dica para aquele lance do refluxo, de regurgitar? Uma das coisas, né, o regurgitar, às vezes a gente não consegue controlar, porque às vezes o bebê, ele acaba engolindo um pouco de ar junto, então na hora que ele arrota, isso pode voltar um pouco, né, mas em geral isso acontece quando ele mamou um pouco mais, né, do que ele deveria. Existem, principalmente menino, a gente sabe que menino acaba mamando bastante, né, então isso pode acontecer. Uma coisa importante é, se a mãe percebe que o bebê tá tendo um pouco de refluxo, é deixar ele sempre com a cabeça um pouquinho mais inclinada, né, para que isso consiga acontecer da maneira correta. A gente tem que considerar que todo esse sistema do bebê, ele ainda tá imaturo, né? Então, assim, se o bebê tá tendo muito refluxo, tá regurgitando demais, é sempre importante tentar deixar o bebezinho, principalmente em pé, um pouco depois que ele terminar de mamar. Deixar pra rotar, Deixar pra rotar e depois, e dependendo, porque tem bebê que arrota fácil, tem bebê que não arrota tão fácil, né? Então, assim, se é um bebê que não arrota muito, deixar ele pelo menos de 5, 10, até uns 15 minutinhos de pé, um pouquinho, pra não voltar esse leite. Porque às vezes volta, nem tanto porque ele mamou demais, mas porque esse sistema ainda não tá totalmente pronto. E volta na mamãe, né? Exatamente. Todas as roupas têm ali um cheirinho, uma marquinha de leite, todo dia não tem jeito. Muito lindo o vídeo, eu acho que deu pra ver bem e as suas dicas fantásticas. Vou deixar uma perguntinha aqui e a gente vai continuar falando dessas diquinhas e vamos falar também com a alimentação, né, Nath? Porque é muito importante. Deixa eu ver a pergunta aqui da Ana. Ana, um beijo pra você, obrigada. Carol, mulheres que têm silicone amamentam normalmente? Pergunta bacana, porque hoje a mulherada toda tem prótese e tal. E aí, o silicone atrapalha? Não, em geral, a mulher que coloca silicone, ela consegue amamentar. Numa boa? Numa boa. Não muda nada? Em geral, tem alguns estudos que mostram que a mulher que faz uma redução de mama, ela pode ter um pouco mais de dificuldade. Mas a que coloca silicone, geralmente consegue amamentar normal. Perfeito. Vamos então para a parte da alimentação, que isso muito interessa o pessoal aí de casa. Até porque a gente vai entender o que é bacana consumir e o que a gente tem que dar uma evitada, pelo menos nessa época. Por onde você quiser. Qual alimento você quer falar? Tem uma ordem aí, Má? Então vamos começar falando da alfafa? Antes disso, na verdade, eu só queria pontuar algumas coisas, né? Diga. Que é muito importante. A maioria das mulheres, logo depois que tem bebê, fica desesperada para voltar ao peso, né? Então, assim, é uma coisa que a gente vê demais no consultório, né? Então, o que acontece? Super importante. Durante a amamentação, a mulher tem uma demanda calórica aumentada. Então, a mulher, ela gasta cerca de 500 calorias por dia, em média,
média a mais para produzir esse leite, né? Então a amamentação por si só ela já vai ajudar nessa perda de peso, tá? O que é importante? Principalmente até o 3º mês, tá? Mas isso durante todo o período de amamentação, é importantíssimo a mulher não fazer dietas restritivas, tá, Carol? Isso é super importante. Até o 3º mês, por quê? Porque até o 3º mês é onde essa produção de leite ela começa a se estabilizar, né? Então por isso que até o 3º mês é importante manter as mamadas mais frequentes possíveis, né? Não evitar intercalar muito com outros tipos de coisa, porque até o 3º mês é onde a mãe estabiliza essa produção de leite. Então, assim, quando você diz não restringir, assim, não tirar nada, mas comer adequadamente carboidratos, proteínas e gorduras. Exatamente, porque a mãe precisa de tudo isso, ela precisa de energia, tá? Então não pode tirar nenhum grupo. Outra coisa também importante, quando a gente fala de perda de peso, que a gente até falou aqui sobre isso, mas em outras situações. O que acontece? Quando a gente perde peso, né, a gente sabe que a gente tem um acúmulo de gordura, né, no nosso acúmulo de gordura, na nossa reserva de gordura, a gente tem tudo que não serve pra gente. Então as nossas toxinas, em geral, elas ficam armazenadas no nosso tecido gorduroso. Se a mãe começa a perder peso muito rápido, ela vai começar a fazer o quê? Mobilizar essas toxinas. Pro corpo todo. Exatamente. E o leite materno é um órgão onde a mãe faz detoxificação. Então a gente elimina toxinas através do leite materno. E vai pra criança. Exatamente, vai pro bebê. Então, assim, por isso que durante a amamentação, o que é importante? Não fazer dieta. A própria amamentação, ela vai ajudar. E a gente tem que pensar que não adianta, não vai ser em 1, 2 meses que você vai conseguir voltar a todo o peso, né? Então, assim, principalmente se você tá amamentando, tem que tomar cuidado, ter uma alimentação super regrada, tá? Durante o dia. Com tudo. Com tudo. Não vamos tirar nada. Tem um grupinho aqui que tem que tomar um cuidadinho. Isso. Mas a gente vai entender qual é. Vamos então falar desses alimentos que você separa. A gente tem umas imagens, né? A gente vai passando as imagens, umas imagens lindas, que é o que a gente tem aqui na mesa. Isso. Né? Pra, olha, alfafa e tal, tem aí granola, cereais integrais. E aí, o que você acha que é importante? Primeira coisa, a gente precisa ter uma alimentação rica em carboidrato. Então, para isso, a gente vai priorizar os cereais integrais para dar energia para essa mãe. Então, a gente tem que considerar que a mãe não vai dormir direito, então isso vai se estender pela madrugada e tudo mais. Então, os cereais integrais, eles são fundamentais. A aveia também é muito bacana para produção de leite. Tá? Então, a aveia, nas suas diversas formas, é bem bacana que ela seja inserida na alimentação. Tá? Assim como os flocos de quinoa, arroz integral, granola, enfim. Tá. E eu ia te perguntar o seguinte, porque nessa época a gente ouve um monte de coisa, né? Alguém tem algum mito? Você sabe algum mito que o pessoal... Nossa, mito não, comer o quê? É canjica. Canjica, cerveja preta, cerveja preta. Isso tudo é mito. É mito. Não é verdade? Não. E alguns chazinhos podem melhorar a produção? Ou nesse momento tem que dar uma parada? O chá de funcho é um chá muito bacana. O chá de erva doce é um chá muito bacana, que também dá pra usar. Manjericão é muito legal inserir na alimentação. Hortelã é muito legal, porque também ajuda nessa produção de leite. Que coisa boa. Tá? Então, basicamente, a gente tem que manter uma dieta muito regrada. Tudo grelhadinho. Isso, exatamente. É legal incluir peixe. Sim, o peixe, carne vermelha. A carne vermelha também, então a gente precisa pensar no ferro, né? Então o ferro, ele é bastante importante, ele vem através do leite materno, né? O peixe, eu trouxe aqui a sardinha pra falar um pouco. Ai, que legal. Principalmente a sardinha, eu trouxe ela em conserva, né? Mas pode ser a sardinha natural mesmo. E o que a gente sabe, né? A gente sabe que o ômega 3 é fundamental para o desenvolvimento cognitivo do bebê. E ele passa através do leite materno. Você já tem uma série de estudos que mostram. Então é muito importante que a mãe, ela tenha uma alimentação adequada, rica nesses compostos. Inclusive, quando ela não consegue através da alimentação, a gente acaba suplementando muitas vezes. É legal suplementar, né? Eu suplemento, bom, eu tomo todo dia até hoje, mas eu comecei na gravidez e eu achei fantástico. Sim, e principalmente o DHA. Então a gente sabe que o ômega 3, ele é formado ele é dividido em 2 frações, né? EPA e DHA. E principalmente o DHA, ele é muito bacana quando a mãe toma durante toda a gestação e principalmente durante a amamentação, durante todo o período. Porque aumenta a imunidade também do bebê? Sim, também, mas principalmente o desenvolvimento cognitivo do bebê. Então isso é muito bacana. Já existem estudos que mostram que o bebê que toma, né, esse leite que a mãe tomou o DHA, ele vai ter um QI mais alto do que os outros, então é bem bacana. Então não vamos ficar de fora dessa. Vamos colocar mais uma perguntinha na tela que tem muita coisa bacana pra gente falar, que delícia. Ai, que foto linda, amei. Parabéns, Tati, um beijo pra você. O que devemos evitar comer no período de amamentação para evitar cólicas no bebê? Agora, a perguntinha da Tati foi muito boa e a gente tem já esse grupo aqui na nossa mesa porque a gente vai falar sobre isso. Tem alguns alimentos, então, que podem aí aumentar a chance de cólica nesse bebê. Ai, que judiação. Quase matei o João de cólica. Depois eu conto pra vocês com o quê. Coitado. Sério? Aqui tem um pouquinho disso, né, Nath? Na verdade, assim, ó, essa parte da cólica eu acho que é a parte que as mulheres têm mais dúvida, né? Porque realmente é uma coisa um pouco complicada.
complicado. Então, assim, primeira coisa, quando a gente pensa em cólica do bebê, a gente tem que pensar que nem sempre vai estar relacionado com a alimentação. A gente tem que pensar que a gente está falando aí de um bebê que tem um sistema intestinal muito imaturo ainda, né? Então, a gente tem toda essa imaturidade do sistema intestinal do bebê. Além disso, a gente tem também um outro ponto que importa bastante, que é a mãe. Então, a gente sabe que quando a mãe é muito estressada, quando a mãe é muito ansiosa, muito nervosa, isso também pode piorar um pouco, né? O bebê, cólica. Ele vai ser reflexo da mãe, então isso também é importante. Tem que ficar calma, né? Durante todo o tempo. Exatamente. Chorar nem pensar na frente do bebê. Chorar nem pensar. Já levei uma bronca do pediatra uma vez, também depois eu conto. E uma outra coisa também importante é que o leite materno, ele diminui a chance, né, de ter cólica. Exatamente porque o leite materno, ele tem uma quantidade de melatonina importante que a gente não encontra em fórmulas, né? E aí, o que acontece? Essa melatonina, ela também vai fazer com que o bebê relaxe, e isso diminui a chance de cólica. Tanto que é muito comum um bebê dormir no peito, né? Exatamente porque ele começa a ter aí toda essa estimulação, produção de melatonina. Então, isso é interessante. Eu não sabia disso também. Essa menina sabe tudo, né? Isso também é bem bacana. Muito aí, bom. Depois de tudo isso, né, a gente tem alguns alimentos que a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Então, em geral, alimentos que causem muita flatulência pra mãe, tá? Então, eu trouxe o feijão, porque existem pessoas que são sensíveis. Eu comi feijão durante todo o tempo. Tipo, o João tá quase com 3 meses e ele não teve nada de cólica, foi tudo bem tranquilo. Então, tem que fazer o teste. Então, assim, é muito de cada mãe. Aquela mulher que fala assim, desde o começo, não me sinto bem com feijão, eu como feijão, percebo que eu fico estufada, então já é legal não comer. Então, aquele alimento que antes da amamentação e da gestação já não fazia tão bem, é legal evitar agora, Perfeito. Pimenta. A pimenta é um alimento que a gente tem que tomar cuidado, tá? Porque já existem estudos mostrando que a pimenta, ela modifica o sabor do leite. Ah, meu Deus. Tá? Então, isso é uma coisa importante também. Então, é legal evitar todo tipo de pimenta, que eu trouxe a pimenta malagueta, mas todo tipo de pimenta, tá? Pra mim foi difícil, mas eu tive que evitar. Chocolatinho, leitinho. O leite é o seguinte, quando a mãe, ela tem alguma sensibilidade à proteína do leite, quando a mãe tem intolerância à lactose, aí é legal evitar leite e derivados. Porque pode fazer mal pra criança. Exatamente, porque pode fazer mal. Tanto que hoje em dia a gente sabe que, principalmente para as mães sensíveis, existe uma série de crianças que já tá tendo alergia, né? Mesmo com a amamentação exclusiva, né? Então, assim, tem que tomar um pouco de cuidado. E o chocolate, eu acho que todo mundo sabe, né? Porque eu acho que toda mulher tende a evitar o chocolate durante a amamentação. Já existe comprovação, sim, principalmente por causa da cafeína e de algumas substâncias presentes no chocolate, que o consumo exagerado do chocolate, ele pode provocar cólica. No entanto, um consumo moderado para aquela mulher que sempre comeu e nunca teve problema, em geral, não faz mal. Eu até comi algumas vezes, um pedacinho ou outro, e o João não teve problema nenhum. Não abusei, lógico, mas... Assim, vamos prestar atenção nesses itens. Sim, exatamente. Isso é importante também. A partir do momento que a mãe come, começar a reparar, entendeu? Tipo, ele ficou um pouquinho mais mal hoje. O que foi que eu comi? Isso é importante. E vou contar pra vocês, quase matei o João quando eu comi charutinho de repolho. O repolho, exatamente. Repolho é um Me deu outro alimento. desejo, eu comi o charutinho de repolho, ele gritava, eu falava, mas o que eu fiz? Aí eu lembrei, eu tinha comido acho que uns 6 charutinhos de repolho. Muito cuidado. O repolho, couve-flor. Todo esse grupo, tem que tomar um pouco de cuidado. Tem que sentir. A gente preparou um outro vídeo e a gente vai contando pra vocês com as imagens, pra gente fechar essa pauta, que você é brilhante, como sempre. O pessoal gosta muito de você. Chegaram muitas perguntas, né, diretor? Muitas, mas a Nath vai voltar. Agora ela já está de volta. Isso. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre o banco de leite para fechar essa pauta tão linda. Vamos colocar as imagens aí na tela, porque hoje a gente sabe que hospitais públicos particulares, né, tem aí banco de leite para as mulheres que não têm o leite e aquelas que têm tanto, que produzem tanto, podem doar, não é verdade? Exatamente. O leite materno, né, Carol, ele é o alimento mais completo, ele é tudo que o bebê precisa. Então, o bebê, ele não precisa de nada além do leite da mãe. Ele não precisa de água, ele não precisa de chá, ele não precisa de água, ele só precisa do leite da mãe. Que tem tudo, né? Exatamente. E existem muitos casos que a mãe realmente tem uma quantidade muito grande de leite. E existem alguns bebês que não têm uma necessidade tão grande, que não, né? Então, a mãe acaba tendo mais leite. E se a mãe não tira esse leite, se ela não doa, ela acaba, inclusive, tendo problema de empedrar, correndo o risco de ter uma mastite, né? Então, assim, isso vai ser bom tanto para a mãe, né? Quanto para o bebê, enfim. Então, e para as que não têm leite, recorrerem a isso. Por isso que a gente está mostrando essas imagens lindas. Isso foi exibido no Jornal da Gazeta, numa matéria linda que eles fizeram sobre o banco de leite. Então, agradeço aí toda a equipe de jornalismo que nos cedeu essas imagens. Mas a gente quis colocar para deixar essa pauta ainda mais completa. E que pauta linda e que momento lindo. E parabéns para você. Obrigada, você tá Carol. mais linda Obrigada, ainda. viu? Deixa eu mostrar seu filho. Né? Eu acho que... não, meu celular. Ficou lá. Ficou. A gente mostra da próxima vez. É muita coisa. É muita informação.
informação, eu espero que tenha dado, assim, né, pra dar uma ajuda. Só duas coisinhas rapidinhas que eu queria falar. Diga. Então, uma coisa super importante também que eu acabei não falando é a água. Então, é fundamental que a mãe tome de 2 a 3 litros de água por dia. Isso é fundamental, porque sem água na quantidade certa, né, ela vai ter uma dificuldade para produzir leite. E uma outra coisa bem rapidinho, que é super importante para a mãe tomar cuidado com o que ela come no período da amamentação. Porque os sabores do que ela come, então aquela mãe que come muito carboidrato e muito doce. Então isso acaba passando um pouco pro bebê. Então, em geral, é importante a mãe comer de tudo durante a amamentação, porque isso interfere nas preferências dessa criança. Quando ela crescer? Exatamente, durante a infância. Então, tanto na amamentação como na gestação, é importantíssimo prestar atenção no que come. E não é que é verdade? Que o João tem um gostinho parecido com o meu hoje, assim, valeu a pena. Amamentei 9 meses, gente, mas eu te falei, eu entrei com um complemento que quando eu voltei a trabalhar, ele tinha 45 dias, o leite diminuiu, porque horário e tudo, mas foram 9 meses e lindo, que eu olhava, a coisa mais linda. Que bacana. Obrigada, você é maravilhosa sempre, tudo bom pra você e pro seu bebê. Obrigada. E olha, quem quiser, você já voltou a trabalhar? Já voltei. Ai, ó, tá vendo? É das nossas. Entre no site pra ter mais dicas, conversar com a Nath, que ela sabe tudo. www.nc de Natália Colombo, nutre, com e no final.com.br, telefone 3476-7254, 3476-7254, o seu Insta? O meu Insta é DRA, de doutora Natália Colombo. Tudo junto. Isso. Obrigada. Obrigada a você, Carol. Beijo.